noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com Debate, que hoje vai tratar de um assunto muito importante. É um assunto que praticamente atinge a maioria das cidades, das grandes cidades brasileiras, das pequenas também, por que não? É a questão da violência contra a criança e o adolescente. E a gente fala da violência sexual, da violência psicológica e da violência física, violência doméstica que existe em grande escala. Eu hoje recebo aqui a advogada Débora Camilo e também o arte-educador e psicólogo e presidente da Fundação Tantan? ONG. Renato ONG Tantan, Renato de Renzo, muito obrigado pela presença. Boa noite, Renato. Opa, boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite. Eu só, antes da gente passar aqui a palavra aos meus convidados, eu vou rapidamente passar aqui as informações. É a matéria da Agência Brasil, é uma fonte, portanto, oficial, que dá conta que em 2015, mais de 17.500 crianças e adolescentes podem ter sido vítimas de violência sexual em todo o país. Os números são assustadores e alarmantes, faz uma conta rápida aqui, quase 50 casos por dia. Esses números são os números que são efetivamente contabilizados por meio do Disque Denúncia Nacional, que é o Disque 100. A gente vai, ao longo do programa, nós vamos colocar esse telefone aí no rodapé do seu vídeo para você colocar, anotar e deixar à mão, que é o número que recebe denúncias de violência de todo tipo contra crianças e adolescentes. E um dado mais alarmante ainda é que essa violência ela é concentrada na maior parte em crianças, meninos e meninas de 4 a 11 anos, meus amigos. E as crianças pardas e negras são as que mais sofrem esse tipo de violência. Então, em função desses números, em pleno século XXI, Débora e Renato, são números realmente alarmantes. A gente que anda pelas ruas de Santos, mais especificamente em Santos, a gente vê muita criança. Quem anda na perimetral ali do Porto de Santos também vê muita menina que fica ali exposta a todo tipo de violência por conta, na maioria das vezes, da prostituição, no caso das meninas. Eu queria que... Renato teve um trabalho excepcional na década de 90, à frente da Casa Pichote, também tinha a Casa das Meninas. Eu vou usar essa tua experiência, mas se você me permite, eu queria dar primeiro a palavra à Débora, que é uma moça. Débora, eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Estamos longe ainda de termos as nossas crianças seguras, tendo alguma ocupação, tendo algum futuro, principalmente as mais humildes, ou não? Infelizmente sim. Primeiro, grata pelo moça, né? Mas infelizmente sim, os números, né, que se mostram alarmantes. Se a gente trouxer para a nossa realidade de Santos, infelizmente não há muita diferença, né? A gente tem uma realidade nos diversos bairros de Santos totalmente diferente. Esse título de melhor cidade para se viver, é bom que a gente faça uma pergunta logo após disso. Melhor cidade para se viver para quem? Porque se a gente pegar a Orla da Praia, nós temos uma realidade. Se nós pegarmos a Zona Noroeste, a área central, os morros, a gente tem uma outra realidade. E os números oficiais dizem isso, né? Nós temos trechos que se comparam à Síria, né, o IDH, e trechos que se comparam à Noruega. Então, é necessidade que a gente verifique todas essas realidades. E a nossa juventude e as nossas crianças estão inseridas nessas realidades, né? A gente percebe a falta de investimento em determinados pontos e isso vai degradando a vida tanto dessas crianças quanto das famílias, né? A gente falar sobre a exposição dessas crianças à violência, a gente tem que pensar também na estrutura familiar que essas crianças possuem. Então, é necessário se ter um olhar, né, tanto para as crianças, mas também para essas famílias, né, em que situação elas se encontram para que essa criança seja exposta a tamanha violência, a exploração. E a gente verifica que em Santos há uma maquiagem, né, não existem políticas direcionadas efetivamente para esse tipo de problema, não existem políticas direcionadas para a eliminação da desigualdade,
né? A gente vê essa maquiagem que vai perdurando e só vai aprofundando cada vez mais essas desigualdades e toda essa degradação que a gente vai vendo ao longo do tempo. Renato de Renzo, Santos, a terra da caridade e da liberdade, mas que... Precisa honrar. E precisa ter uma filosofia, precisa ter uma filosofia de Estado, no caso do município, independentemente do ocupante da cadeira lá do Palácio José Bonifácio. Conta um pouco da tua experiência no começo da década de 90. Você, mais do que ninguém, lutou para implantar e aí criar uma política efetiva de Estado, falando no caso da cidade. Conta como é que foi essa experiência e o que você está achando do atual momento. Então, eu acho que, assim, não é diferente. Não é diferente. Talvez nós tivéssemos, na época, pessoas com maior envolvimento. As pessoas ainda estavam começando carreira, estavam ainda frescas, querendo trabalhar, querendo correr, querendo fazer, querendo modificar as coisas. Querendo mudar o mundo, né? Querendo mudar o mundo. Talvez isso aí deu um desgaste, como também foi na década de 60, como foi na década de 50. Sempre tem a coisa do pioneirismo e, de repente, tem uma coisa que um banho de água gelada e aí as pessoas vão enfraquecendo ou partem para outros times, partem para outras viagens, etc, etc, etc. Na década de 90, existia ainda a Casa Pichote, ali no bairro do Campo Grande, né? Existia o trabalho na Rua 11, se não me engano, na Casa do Tiro, no centro da cidade. Existiam vários pontos da cidade onde você podia trabalhar as pessoas dentro daquela região, dentro do local onde essas pessoas conviviam, onde circulavam, etc, né? Então, foi difícil, foi uma coisa bastante difícil. Quantas vezes foi quebrada inteira a casa e tal, não sei o quê. Quando eu assumi essa coordenação das crianças e tal, algumas coisas foram feitas importantes que talvez as pessoas não entendam. Primeira coisa foi arrancar a placa Pichote da casa. Porque se a casa era uma residência, eu não conheço nenhuma residência que tem placa. Então, rotulando aquela residência como... Então, todo mundo que passa fala, aqui ficam as crianças de rua, aqui ficam as crianças que não prestam, aqui fica o lugar da droga. Então, a primeira coisa foi um ato de arrancar essa placa. E veja bem, como isso tem que ter alguém por trás, porque todo serviço público tem uma placa, né? Para mim, tem que arrancar. Placa é uma bobagem. O importante é o que acontece, o acontecimento. Então, a primeira coisa foi arrancar a placa. A segunda coisa foi não comprar nada, absolutamente nada. Todas as casas eram equipadas e todas as coisas do equipamento sumiam. Mas foi não comprar nada, nem televisão, nem vídeo, nem cama, nem absolutamente nada. Por quê? Porque quando é dado, não tem valor. O que nós fizemos naquela época? Eu recebi uma verba de um lutador, de um comunista de Parma, na Itália. E eu fui com as crianças fazer a compra. Então, elas compraram a casa, elas compraram o beliche, compraram o quarto, compraram a televisão, escolhiam e tal. Isso tem um outro valor, tem um outro sentido. Acho que foi a primeira vez que muitas ali se sentiram parte do processo. Exatamente. Isso é uma casa, é a minha residência. E ela precisa ser honrada, e ela precisa ser limpa e etc. Na época, existiu um episódio fantástico. Foi um roubo no mercado próximo e a polícia automaticamente foi ali na casa número 1. E aí a fala foi o seguinte, o senhor vai em todas as casas da rua? Então, nessa casa o senhor não tem por que entrar. Já foram direto achando que tinham... Exatamente, porque ali era o alvo. E aí, conclusão, e de fato, quem tinha feito o roubo, alguma coisa, não tinha nada a ver com a casa, era de um prédio vizinho. Você percebe? Então, quebrar essas coisas, esse já está visto, essa coisa já esturrecada, só fermentada, então tem que quebrar isso. E para quebrar isso, a gente precisa, de alguma forma, ser novo, ou ser mais louco do que todos esses sistemas que estão por aí, né? Então, isso é muito importante. Isso foi feito. Foi feito uma série de outras coisas, por exemplo, como escola. Que escola? Eu não vou pôr uma menina de 15 anos... de sainha com aquele uniforme azulzinho, com um brasão aqui, que vai se misturar no primeiro ano com molecadinha desse tamanho. É colocar ela numa situação vexatória, num lugar ridículo. E isso foi feito, uma conversa com a educação, para que essas pessoas pudessem frequentar um outro ambiente, uma outra escola, onde elas pudessem se sentir dentro da escola, dentro da sala de aula. E eu tive experiências ali de pessoas que tinham parado de estudar e que eu não sei porquê, mas só tiravam 10 e 9. Uma das pessoas que estava na Praça Independência, na época no crack ou na cola, eu posso dizer para você hoje que ela é chefe de enfermagem no Rio de Janeiro.
Assim, uma oportunidade só. Assim como um outro que também estava nessa, hoje é segurança de um banco com curso de segurança. O legal é perguntar o seguinte, onde estão aquelas crianças daquela época? Quer que eu te fale? Professor de educação física, enfermeira, chefe de segurança, pintor, funcionário público. É interessante. Uma coisa tão velha que dava certo, será que dava certo? E hoje não consegue dar certo? Com toda a tecnologia, com tudo todo que o nós avanço. temos aí na mão, não dá certo? Eu acho louco isso. Você está entendendo? Acho isso louco. Primeiro lugar foi, nós voltamos para a Casa de Saúde Anchieta. Ela não tinha mais nada no Anchieta. O que nós fizemos? Nós entramos no Anchieta para fazer o projeto com criança. O que tinha no Anchieta? Todo o mobiliário esquecido pela própria prefeitura. Mesas, cadeiras e tal. Esse mobiliário foi que nós montamos as salas. Reaproveitaram. Reaproveitamos. Construímos juntos com martelo e prego. E fizemos as mesas, as bancadas, as cadeiras para ser o nosso ambiente ali. E um ambiente onde protegiam as crianças. Ali onde ela podia se sentir segura. Ali não entrava polícia, não entrava droga, não entrava coisa nenhuma. Isso era a primeira coisa, logo de cara. Ali tem que ser um lugar de proteção. Porque senão, se é para você ser um entregador para a polícia, então deixa ela solta que ela pode correr e se esconder. Eu não posso trabalhar para o outro. Né? Então, esta casa, 3 andares na Casa de Saúde Anchieta, que hoje está com uma moradia, está com uma invasão. Já houve você até tá um entendendo? pedido de desocupação. E tudo mais, que hoje é uma invasão. Aquilo ali foi um projeto chamado, olha só, Geração 2001. Bem... Nós estamos em 2017. Então, não estávamos ainda em 2001. Geração 2001, Escola Experimental Geração 2001. O que nós fazemos aí? Nós fazemos um programa de televisão com uma câmera. E já preparando essas crianças para o século XXI. Para o século XXI. Nós conseguimos do governo francês, fazendo ele vir visitar o projeto, uma mesa de silkscreen térmica para 35 berços, fazendo camisetas todos no mesmo momento. Quer dizer, nós fomos ampliando, convidando pessoas a conhecer, Projeto CIA, Instituto CIA, não sei mais o que, a Brinc, todas essas aí que a gente ouve. Nós fomos convidando e paquerando essas pessoas para que eles também se envolvessem no projeto e pudessem, de alguma forma, também dar uma resposta rápida. Né? E coisas lindas, por exemplo, quando eles fizeram a primeira exposição de pintura, que nós fizemos, inclusive, naquela Associação dos Advogados, e que os quadros foram vendidos. E o dinheiro ficaram com essas crianças. E a dinâmica seguinte foi saber o que iria acontecer com essa grana do quadro. E você encontrava listas de compras de supermercado. Comprar comida. Por quê? Porque porque é diferente. O carente e a criança que está na rua, de risco e tal, é totalmente diferente. A pessoa pensa que é a mesma coisa. Né? O carente é aquele que você passa a mão, está tudo bem, né? Dá um copo de café com leite, uma conga. E tá tudo legal, uma roupinha azul e branca. Ou digo, não, é aquele que disputa a marca. É o que disputa a marca, que disputa carro, que disputa isso. E é por isso até que a pessoa tem medo. Por isso que a pessoa tem medo. Porque está sozinho ali no mundo, né? Ele tem é uma instituição de medo. Você tem medo. Você acha que ele pode te fazer alguma coisa? Pode até te assaltar com um pedaço de cano, por que não? Já o carente, não. Então, por isso que você faz aquelas coisinhas, que eu tenho um horror... No final do ano, uma conca, uma camisinha azul, um presentinho, a sacolinha de Natal, que eu tenho um horror da peste. Você está entendendo? É só no Natal, né? É só no Natal. O resto Natal. do ano... Tem um horror daquela sacolinha, quando chega invicto. para mim, aquela cartinha pedindo cartinha de Papai Noel. Entendeu? Basta ver que nós fazíamos isso e o que vinha eram coisas... recordar isso é uma coisa louca. Eu fico até... Porque nós ganhávamos tênis de fábricas. Isso é simples. Tênis é de você marca, mandar né? uma carta. É você mandar um documento para um lugar. As pessoas querem ajudar e não sabem como. Entendeu? Eu recebia tênis, caminhão de tênis na porta do Anchieta para dar de Natal para essa molecada. E acabava dando para funcionários também. Que sobrava, Você está entendendo? vinha além. Não, porque é importante, o funcionário também Todo tem mundo que ter essa participar. qualificação também. Eu não posso Entendi. trabalhar com uma pessoa que não tem isso, não tem aquilo. Trabalhos, por exemplo, que eu fazia na época, que quando eu chegava num lugar, a primeira pergunta era a seguinte: por que eu tenho que fazer isso com essas crianças se eu não tenho para as minhas? Isso era uma pergunta. Eu fazia trabalho dentro da polícia militar e os militares queriam saber. A minha criança, que não tem isso, ela vai direitinho para a escola. Ela não vem jogar futebol aqui nesse campo e nem usar essa piscina. Então o trabalho não era só. Quando Débora fala de família, eu estou entendendo isso como família também.
Não estou entendendo família pai e mãe. Estou entendendo que é meu filho, é teu filho, é a família daqueles... A sociedade, quem está junto, né? Exatamente. Ser filho de todos nós. A responsabilidade de um amanhã ou de abaixo de todos nós. Não é daquele pai e daquela mãe. Né? A escola hoje seria um lugar, talvez um dos melhores, para reunir sociedades, reunir grupos e formar grandes famílias daquele bairro. Está tão em moda essa coisa dos coletivos, então formam coletivos familiares. Redes, né? Isso, formam redes com os familiares. Entendeu? Então, assim, que tipo de política você quer empregar? Somente levantar que Santos tem X meninos e meninas na rua, que a maioria é da Praia Grande, que a outra maioria é do Guarujá? Ninguém é de Santos. Entendeu? Ou então de homem de rua. A mesma coisa você faz isso. Você tem 5, os outros são do interior. Não importa. Tá aqui é Então nosso. aqui, exatamente. É nosso, passa a ser nosso. Entendeu? Não adianta você querer esconder você não vai isso. jogar, você não vai encher uma Kombi, como infelizmente acontece, e você levar, devolver o problema para a cidade de origem, né? E uma coisa que se levantou aqui é por que antes poderia ser feito e hoje não? Porque a gente tem que pensar o que se quer fazer. A gente quer resolver o problema dessas pessoas ou a gente quer se livrar desses problemas? Né? Você pode pensar em fazer projetos justamente para qualificar essas pessoas, não só pensando no mercado de trabalho, porque senão a gente vai falar em mão de obra. Não, a questão do cidadão, elevar a pessoa à cidadania. Mas hoje é muito mais fácil você travar um debate sobre a redução da maioridade penal, você travar um debate sobre a retirada de direitos, porque a sociedade acha que você penalizar é muito mais fácil do que você educar e você precisa de um resultado imediato. Aquelas pessoas estão me incomodando, então vamos retirá-las dali. Então o presídio ou a antiga FEBEM, né, que tenha outro nome, mas para mim não mudou muita coisa, você retira essas pessoas, a gente não enxerga mais, então o problema está resolvido. Então, não se quer mais debater a solução e a melhoria de vida das pessoas. Quer se debater a solução rápida de um problema, mesmo que isso retire direitos, mesmo que isso vá encarcerar mais pessoas, mesmo que isso vá levar mais pessoas à miséria, mas o meu problema está resolvido. Né? E o que a gente vê também essas pessoas, elas são colocadas, eu vou usar o termo, mas eu acho que é isso, elas são colocadas em guetos. Você tranca em alguns lugares que as pessoas não têm acesso e deixa elas ali e vamos criando aquele caldeirão. Tanto, ali você não pode ir, determinado horário você não pode ir. Nesse período, Guto, que estava acontecendo vários projetos e tudo mais, tinha os projetos do ABC também, interessantes. A gente ia para lá, circulava muito também por lá, cheguei a fazer alguns trabalhos em Santo André, etc. Isso estava meio que, né, o Brasil todo querendo uma resposta, o ECA estava fervendo, né? Estava todo mundo começando os conselhos tutelares, né? Então estava isso tudo assim, né? Teve algumas propostas assim de algumas cidades bacanas, que pegou todo mundo e pôs numa fazenda, entendeu? Então, trancou, olha que bacana, te demos uma horta, um campo de futebol, te demos isso, que na verdade estava limpando a cidade, né? Colocando todo mundo escondido numa fazenda, não perturbe, fiquem aí, tem de tudo do bom e do melhor, aprendam alguma coisa, por favor, né? Então tem esse tipo de coisa, que muitas vezes as pessoas da sociedade, elas não sabem, elas acreditam exatamente isso, tá me incomodando, é feio para a rua, né? Então temos que limpar, Santos linda, né? Precisamos limpar de alguma forma. Porque se chegou num ponto que esse argumento é usado, porque se chegou num ponto que realmente não dá mais. As pessoas querem, e acho que todas as pessoas querem andar na rua, independentemente do horário, querem ir em qualquer lugar. Mas a rua é para isso. Sim. É o direito à cidade. Nós deixamos, nós deixamos de usar a rua. O cidadão se apropriar da cidade. Não, a rua é para ser usada. A gente precisa, sim, andar pelas ruas, escrever na rua, fazer poemas, fazer encontros, bater papo, conversas, essas coisas todas. Não tenha nem dúvida disso. Eu acho que no momento que a gente começou a subir os muros, colocar grades, se trancar na televisão e etc e tal, as novelas fazem parte da nossa vida mais do que as nossas novelas pessoais, acabou, entendeu? A cidade começou a tomar um outro rumo. Foi uma resposta que a cidade deu.
Entendeu? Mas, bicho, a gente precisa, sim, voltar à cidade, fazer os cantos e os encantos. Cada cantinho, já está acontecendo isso em algumas cidades. Cada canto você transforma num local, um ambiente para conversa. Na porta, às vezes, em São Paulo tem muito disso. Você está utilizando as calçadas já com uma tipo sala de visita, uma conversa. Você entendeu? Já está acontecendo isso. Eu voltei agora lá de Assunção, que eu estava com um espetáculo lá. Tem várias pessoas exatamente assim, nas calçadas, formando bares, até bartender eu encontrei em calçada. Ocupando as calçadas, ocupando os espaços. A Débora citou uma questão muito importante, que é a questão da estrutura familiar. Então, muitas crianças são levadas a essa situação para obter uma renda extra e para trazer dinheiro para casa. Não é uma questão, como a Débora bem pontuou, é uma questão de eu vou colocar alguém para se prostituir ou para vender bala no sinal, para fazer malabares, para trazer... A família também está, digamos assim, desestruturada, com problema. Então, as prefeituras acho que precisam criar políticas que abracem não só as crianças, mas também dê estrutura e condições para as famílias. E aí eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, eu acho que não dá para se começar a falar em estrutura sem emprego e moradia. Acho que a gente pode... A saúde também é importante, acho que a saúde vem... Mas se você não tiver um local digno para morar, por mais simples que ele seja, e um emprego para te dar essa segurança, eu acho que você não... E a gente não vê isso na nossa cidade, em Santos, e nas outras cidades, na maioria do país. Não há um trabalho, né, de geração de renda, não há um trabalho de urbanização, né, que você integre tudo isso, né? Quando a gente fala o direito à cidade, da forma mais ampla que a gente pode imaginar, desde você ter direito a andar na rua a hora que você quiser, sentar em qualquer banco, até o direito de morar. Né? A gente vê que a política que se constrói na Baixada Santista, e Santos não está fora disso, é a questão de você segregar ao máximo, né? Levar as pessoas para as periferias ou até expulsá-las de dentro da cidade, porque você tem a questão da especulação imobiliária, e isso agregado à falta de emprego ou uma renda que não é suficiente para você se manter, as pessoas vão sair da cidade ou estar em submoradia, só para a gente ter um dado, e aí já entra numa questão da segregação racial, né? Santos está em terceira segregação racial no país. É um dado tem um jornal Nexo, Jornal Nexo, que demonstra, de acordo com os dados do censo, que a população negra ela se concentra em Morros e Zona Noroeste. E se a gente for fazer mais um recorte aprofundado, é a população que tem menos renda, é a população que tem menos acesso ao que é o principal e básico. E nisso a gente vai vendo que a tendência é, infelizmente, piorar, porque aí tem uma crise, né, que a gente sabe que existe, que está no Brasil, mas é mundial. Fora todas essas reformas que ainda estão por vir, o que a gente vai ver é uma piora na qualidade de vida. Então, você vai ter pessoas que vão continuar não tendo acesso à moradia digna, vão continuar não ter acesso a um emprego que não seja um subemprego e não dê somente uma verba que é para ela se manter e não morrer de fome. E a questão de saúde, eu acho que é primordial, que você não tenha acesso à saúde e à educação, onde você coloca as suas crianças para que elas tenham acesso a algo melhor. Então, é um conjunto, né? A gente não tem um trabalho na cidade que vise melhorar educação, saúde, essa geração de emprego, que você pode ter vários projetos para tirar essas pessoas da rua. É claro que a gente sabe que não é algo tão simples, né? Quem está na rua tem uma outra realidade, é um trabalho mais aprofundado, mas você pode vir a fazer projetos que dêem um pouquinho mais de dignidade para essas pessoas. Mas, infelizmente, não há um trabalho desse e o que está ruim pode sim piorar e não é algo muito distante. É cada vez mais próximo a gente vai ver essa situação piorando nessa melhor cidade para se viver, que tanta gente ainda bate nessa tecla, insiste em dizer isso. Eu não sei também. A gente, para mim, é tão flagrante essa divisão que temos. Todo mundo fala em muro, né? O muro do Trump, o muro. Nós temos um muro invisível entre a orla. Você tem os morros, você tem a Zona Noroeste. Se falou em túnel da Zona Noroeste que seria
muita gente discorda, mas eu acho que uma ligação mais integraria, um túnel integraria muito mais a Zona Noroeste com o resto da cidade. Acho que traria a possibilidade dessas pessoas se integrarem, se apropriarem da cidade que elas moram, todo mundo mora em Santos. Mas a gente tem 2 cidades dentro de uma cidade só, né, Diego? Inclusive, assim, só um dado. Quando a gente estava numa outra época, agora há pouco tempo, e a gente ia em algumas escolas assim, particulares da Ponta da Praia e falava da Zona Noroeste, o que chamava atenção eram as pessoas perguntando se a gente podia levá-las até a Zona Noroeste para conhecer, que elas não conhecem, elas não sabem nem onde fica. Tem gente que não sabe nem que é Santos. Santos. É um local distante para Tem gente que não sabe nem que é Santos. Exatamente. E nem é até o centro, né? Mas acontece isso. E eu acho que, inclusive, a tendência de Zona Oeste é um dia ser uma cidade. Isso. Entendeu? Vai separar e tal, não sei o quê. Acho que seria uma justiça, porque aí viraria as costas. A Santos virou as costas. Outra coisa, pode ser. Pra gente, o tempo... Então, foi lá, né? Vicente Carvalho, Guarujá. E Bertioga, né? Bertioga, né? Então, eu acho que a tendência vai ser essa aí, mas vamos deixar correr, né? Agora, essa questão, por exemplo, de família e tal, que a gente estava citando agora, assim, é delicado. Porque nem todo mundo é a questão, por exemplo, do emprego, ter uma renda e tal, eu volto para a família, não volto para a família e tal. Acho que tem característica cada uma. É mais complexo, óbvio, cada caso é um Quando caso. eu citei agora há pouco do dinheiro que fazia a compra e tal, aí tem um momento conceitual, né? Quem sai de casa, sai para uma aventura, ninguém sai para uma aventura e volta com a mão abanando. É que nem pirata, ninguém vai para um assalto e não volta com o ouro na mão. Entendeu? Então, essa coisa de você poder comprar alguma coisa com dinheiro certo, limpo, que você ganhou pelo seu trabalho, e aí você pode fazer a compra no mês e chegar em casa, ela tem mais glórias do que você voltar para casa porque o Conselho Tutelar te colocou lá, te proibiu de abacuado. Então, isso é muito importante. Né? As pessoas, arranja um emprego, não é verdade. Né? Porque o que significa trabalho? O que é trabalho? O que é trabalho hoje? O que é salário hoje? Qual é o poder de salário? Aí eu te pergunto, quanto é que você vai pagar para um rapaz que não tem nenhuma formação? Então eu vou fazer parte dessa política, eu vou dar emprego para um cara. Qual é o salário mínimo? É um salário mínimo que é para ele fazer um almoxarifado, para ele fazer uma limpeza? Então, aí eu pergunto para você, quanto é que paga alguém para levar um saquinho de droga até a ponta da praia? Paga bem, né? Você está entendendo? Então, se é somente pelo valor, é porque eu vou ganhar alguma coisa, aquele ali é menos esforço, me cobra menos de horário, de traje, de roupa, de tal, não sei o que lá, e me paga 3 vezes mais do que você vai me pagar, exigindo que eu esteja aqui, trabalhe 8 horas por dia, que coma não sei o quê, papapá. Então, não é simplesmente, as pessoas têm isso como engano, de que arranja um emprego e tudo bem. Não é verdade. Não é verdade. Até porque nós estamos num momento outro, que o emprego informal, que a economia criativa, ela está a todo vapor no mundo todo. No mundo todo. Uma tendência reversível. Agora, a pessoa precisa entender o que é isso. Nós temos panificadoras em Santos, não sei se você sabe disso, nós temos oficinas disso. Eu pergunto para você, e quem faz pão? Isso é uma coisa maravilhosa no mundo todo. O pão é uma arte. A pão é uma arte. Você está entendendo? Eu não preciso arranjar emprego estando numa panificadora às 4 da manhã fazendo pão. Eu posso ter a minha panificadora com um pão diferente, com ervas, com grãos e etc. e tal, ser uma pessoa diferenciada fazendo isso. Você está entendendo? Então, agora, é isso que eu estou falando para você. Se eu vou fazer uma oficina de panificadora, que eu, por exemplo, estou louco para fazer uma. Entendeu? O que é que eu quero fazer com isso? Aí eu vou fazer marcenaria. Para quê? Para competir com os marceneiros que tem na cidade? Já tem um monte. Hoje, imóvel, você compra um monte de empresas que já vem tudo pronto, montado. Então, o que eu faço com isso? Que é aí que é a pergunta. O que isso bate em mim? Aonde é que bate? Aonde é que isso me dá uma liga para eu poder dar uma continuidade, fazer um trabalho, acontecer alguma coisa e tal? Não é um trabalho simplesmente porque... O trabalho pelo trabalho. Ele precisa me dar prazer. Né? Ele precisa me dar essa qualificação. Perfeito. TV com Debate vai fazer um rápido break. É o tempo de você comer um pãozinho. Se você foi à padaria, já comer um pãozinho quentinho. E a gente volta em instantes. Não sai daí. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, Unidade Oftalmológica de Laser. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Atenção, criançada! Fiquem ligados nos desenhos, animações, muitas brincadeiras e se divirtam com Manhã da Criança. É todo domingo às 7 horas da manhã, quarta-feira às 7h30 e sexta-feira às 9h30 da manhã. Você vai aprender muitas coisas. Já! Manhã da Criança, aqui na sua TV Com. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. TV Com Debate já está de volta. Hoje nós discutimos a questão alarmante, problemática da exploração sexual, da exploração e da violência física contra crianças e adolescentes, e a exploração psicológica, a exploração sexual e a exploração econômica das nossas crianças, que deveriam estar nas escolas, que deveriam estar aprendendo, que deveriam estar se preparando para o futuro. Afinal de contas, serão eles que vão dirigir a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país no futuro. Isso preocupa muito. Por conta disso, nós recebemos hoje a advogada Débora Camilo, que foi candidata à prefeitura, a gente precisa falar, foi candidata à prefeitura pelo PSOL, e recebemos aqui também o arte-educador, presidente da ONG Tantan, amigo, arte-educador, diretor de teatro Renato de Renzo. Diga. Eu queria, a gente estava conversando, as conversas antes e no intervalo são melhores que propriamente o programa, não sei por quê. Geralmente, tem o Sérgio Ferro, que era um grande arquiteto e político, foi para o exílio e tal, ele falava isso, toda obra esconde e revela um projeto. E eu queria saber de vocês, eu acho que a gente precisa falar mais da Zona Noroeste, porque a cidade tem uma dívida enorme com a cidade, é uma cidade praticamente, são 100 mil pessoas que moram lá, são pessoas que na maioria são a mão de obra que move a cidade, mas que vai
para um canto esquecido da nossa cidade pelos nossos governantes e que lá ficam, que é importante mantê-los ali, porque se melhorar a qualidade deles, eles não vão ter mais o que prometer para não cumprir. Nós temos ali o estuário, que na minha opinião merecia, onde é ali a Vila Gilda, as casas ali nas Palafitas, uma remodelação, se fazer uma marina ali, se fazer ali oficinas de capacitação náutica. A gente não pode virar as costas para a vocação da cidade que está no mar. Nossa cidade está numa ilha. Então talvez a gente tenha ali experiências muito boas, o Arte no Dique, o Projeto Queiro. Por que não aumentar a presença de organizações não governamentais, de entidades que com dinheiro, eu defendo um dinheiro público para ser investido ali, porque o dinheiro que vai ser investido ali vai evitar depois da gente ter que construir cadeia, da gente ter que construir hospital, você fala muito isso, construir farmácia, né? Porque eu acho que isso vai trazer... Santos, né? Hoje ponto de referência em Santos eu moro entre tal farmácia e tal farmácia. Então, acho que muitos males da nossa sociedade, aí falando de Santos, poderiam ser evitados com o maciço investimento do poder público por meio de políticas, não só dar dinheiro. Eu acho que tem que chegar lá e mostrar, olha, o projeto é esse, a gente vai capacitar vocês vão... O que vocês querem fazer? O que vocês gostam de fazer? E acho que a partir disso, um pouco da tua experiência, fazer com que as pessoas se apropriem da cidade e ali da onde eles moram. Por favor, eu gostaria que você desculpe Olha, eu não consigo... Aí são várias coisas, eu também acho que também aconteceram vários desastres também, com várias ONGs que foram para esses lugares. Sim, também. Não temos Santos nem... Tem várias coisas importantes, né? Escutar essa população, né? O que é isso? Eu lembro quando eu voltei para Santos, convidado para a intervenção da Casa de Saúde de Anchieta, o diretor me perguntou se eu tinha um projeto. Eu falei para ele que projeto com pessoas só existe se você fizer com elas. E eu tive a sorte ali naquele momento da pessoa falar assim, eu também acredito assim, né? Talvez se eu tivesse um projeto para minha satisfação, talvez não acontecesse o tantã, não acontecesse coisa nenhuma, né? Mas exatamente porque existia uma escuta, um entender que linguagem era aquela, o que era a linguagem da dor, o que era a fala da dor, o que era essa agressividade, o que significava e como poder dar um contexto novo, um sentido novo para isso e tal, que aconteceu tudo isso que acontece, 30 anos de projeto e tal. Quando eu fui trabalhar com a Arte no Dique, eu dirigi um espetáculo para a Arte no Dique, que era com base na saga do Gilberto Gil. Eu fui a Brasília falar com ele na época do ministro, pedi autorização das músicas e tal, ele me deu autorização total e eu montei, então, uma peça teatral com a população que frequentava ali o Arte no Dique, né? E eu levei gravadores para escutar a história das pessoas. Por quê? Porque eu sabia que uma boa parte não sabia nem ler nem escrever, nunca tiveram acesso à escola. Eu levei uma equipe que eu tinha que todo dia fazer uma reunião com essa equipe para que eles pudessem se desprender do espetáculo que eles estavam acostumados a fazer. Porque era um outro espetáculo com outro sentido que iria acontecer, né? E aconteceu com todas as honras de um grande espetáculo, de um grande musical. No Municipal, no Sesc, em Brasília, no Diaba 4. O Gil chegou a Nossa, Brasília, ele adorou, falou que foi a melhor montagem que já fizeram, de alguém que tentou falar sobre a vida dele, coisas desse tipo. Foi um negócio maravilhoso. Mas o que aconteceu depois? Isso que é importante. Várias pessoas que participaram voltaram à escola. Queriam aprender a ler e escrever para poder ler peças teatrais. A partir Você tá entendendo? daquela provocação, porque digamos aí faz assim. sentido as coisas, entendeu? Faz sentido. Eu vou até hoje, eu visito várias casas ali, casas extremamente organizadas, bares totalmente organizados, com tudo aquilo que você falou agora e tal. Lugar maravilhoso, familiar, entendeu? Que recebe as pessoas e que me telefona para ir lá comer uma galinha. Você tá entendendo? Uma galinhada. E eu vou te falar mais que é o melhor tempero que eu conheço da Baixada. Você está entendendo?
E aí eu também levo minhas coisas para lá, e a gente divide, a gente faz esse piquenique junto e convivo com as pessoas que estão ali, com as dores, com os amores, com o riso, com a graça, com a fé, com o que tiver. Entendeu? Então, acho que isso é uma formação. Aí, o que passa por aí? Passa uma série de coisas, né, Débora? A formação universitária. As faculdades precisam ser revistas. O curso de assistência social, psicologia, eles estão ultrapassados. Eles são ligados só aos livros. Só passar aquilo que está no livro. Ninguém vai pra segundo rua, fulano né? de tal, segundo fulano de tal, segundo... Entendeu? Você pega o livro Estigmas, e aí estigma é aquilo. Tem um distanciamento, Entendeu? né? Há um Então, distanciamento. conclusão, estão longe. Eles vão lá para fazer trabalho de meio, né? Isso, pesquisa de campo, para pôr na pesquisa. Parece Pra que é um fazer TCC. laboratório, né? Você tem os Exatamente. ratinhos, você estuda... Inclusive lá em Brasília, acabou. Débora, aconteceu que uma menina falou assim, o meu objeto da pesquisa, a mãe falou, objeto da pesquisa é a sua mãe. O nome da minha filha é fulano de tal, que objeto de pesquisa? Entendeu? Então, acho que essas sensibilidades, você está entendendo? Então, parece incrível, né? Quanto mais a gente cresce, parece que a gente fica mais tapado. Você está entendendo? Mais tapado. Então, as coisas precisam ser simples. Não precisa ser muito complicada, precisam ser simples. Sabe, simples é um bom dia, boa tarde, como vai, senhora, tudo bem? Então, não sei o quê. Quando a gente começou a desmontar o Anchieta, eu sempre falo assim, olha, aula para serviço social. Como é que eu fazia as visitas domiciliar? A visita domiciliar era com comida, porque essas pessoas têm fome. Ou Você pelo criava menos ali também tem... Então eu chegava na casa das pessoas, o paciente, ou a figura que era daquela família, ele vinha por trás. Do trás do quê? Eu falava, a primeira coisa que você levanta é a garrafa de Coca-Cola e um frango. Você fica atrás. Você está entendendo? Quebra essa, porque ele voltou, que chato. Tá? Não quebra. Né? Olha, o frango é Coca-Cola. E você era recebido. E você era recebido. E mais, não ficava. Isso era importante. Ah, você veio para devolver. Não, ele veio, vai embora, você veio me visitar. A pessoa ficava grilada com isso. Como? Sempre vem entregar o filho e hoje não veio? Não, não veio não. Olha, a gente mora ali, na rua São Paulo, número tal, No meio da semana você podia apostar que a pessoa ia lá. A visita era ao contrário. Contrário. Aí ela era convidada a participar. Se ela queria fazer os trabalhos de jogos, dinâmicas e tal, junto com aquele cara que estava lá internado. Às vezes sim, às vezes não, às vezes vinha uma irmã e etc. Só que vinha a pergunta, vocês vão voltar lá? Ela falou assim, não sei, vamos ver na agenda, né? Entendeu? Porque aí você também tem que fazer o doce. Sim. Entendeu? Isso aí acontecia quando a gente voltava? A casa estava limpa, mesa posta e tinha também uma comida esperando a gente. O outro lado. Do outro lado. Entendeu? É uma relação diferente, né? E eu acho que, infelizmente, não há vontade política. E as pessoas não estão dispostas a isso. Não dá para generalizar. A gente sabe que tem pessoas que fazem um trabalho diferenciado, mas, no geral, o que a gente vê é que as pessoas não estão dispostas a, com questões simples, modificar, porque também não há interesse para isso. Por que você vai modificar a situação de determinada região se aquilo te mantém onde você está? Né? E a gente sabe que, infelizmente, pobreza é voto. A gente sabe que, infelizmente, você manter as pessoas... Você pode comprar. Você vai comprar. E o comprar é com as mais diversas questões, desde a compra de voto até promessa. Não, porque eu vou melhorar. Você citou o caso do DIC, a gente tem a maior... uma cidade sobre palafitas da América Latina. E há quantos anos isso já vai se estender? E não é possível que não exista um único projeto que consiga modificar a vida daquelas pessoas. A gente sabe que quem está ali são trabalhadores, são trabalhadoras, que têm suas dignidades, mas eles precisam ser levantados a um nível de cidadão mesmo. Né? E quem é cidadão? É quem tem seus direitos garantidos. E a gente já verifica ali que não há. Então, não há essa vontade política de se fazer um projeto simples que venha modificar a realidade daquelas pessoas, criar o senso crítico, mostrar que elas têm o direito à cidade. Olha, você não é obrigado a ficar... Eu lembro na época, que a gente tem que citar a época da Thelma e da Capistrano, no último domingo do mês você tinha o ônibus gratuito. Tinha pessoas que achavam horrível. Não tem? Agora? Tem. Ah, não? Não pode. Mas e a empresa? E agora? Você vai quebrar a empresa, pensei que isso aí poxa. desistiu. Não, colocar o povo para andar de graça? De graça Achei não que pode. existisse isso, não existe mais. Depois de um aumento terrível, porque ficou um ano sem aumento, eles já acabaram de dar compensar o aumento que não foi dado, e tinha pessoas que achavam aquilo horrível, porque tinha aquelas pessoas diferenciadas que estavam conhecendo a cidade. Diferenciadas entre aspas. Entre aspas, Você citou uma coisa que eu lembrei, assim, você citou, eu lembrei. Pessoas que nunca tinham conhecido
a orla Não ou andado conhecem, de não ônibus conhecem. tiveram a oportunidade de conhecer a cidade, lógico. porque era de graça. O dinheiro que ela usaria para pagar a passagem, ela ia comprar comida, E as pão. pessoas acham que isso não existe. Olha, eu falo porque diversas vezes a gente está em alguns locais, tem gente, você pega o Bom Prato. O Bom Prato você precisa de R$1 para almoçar ou 50 centavos para tomar um café da manhã. Tem gente que não tem R$1 para almoço. É uma realidade que muitas vezes a gente desconhece. E você fala, a gente tem uma passagem de R$3,80, né? Tem pessoas que não têm. Você vai sair com uma família, você vai gastar no mínimo R$30. E como que você consegue fazer com uma mãe ou pai de família, leve seus filhos para conhecer a cidade? E é o direito à cidade, mas não tá. Virou um mercantilismo, né? A gente tem tudo tem um preço, é um preço alto, e o trabalhador ele tem direito a circular pela cidade enquanto ele trabalha. Né? Aos finais de semana que ele teria o direito ao lazer, ele não pode, porque o dinheiro dele não é suficiente para isso. Então as pessoas elas vão se acostumando com essas barreiras invisíveis e elas não passam a acreditar que elas não podem sair dali. A orla da praia é muito distante, não é minha realidade. Eu não tenho o direito de estar ali. E quem está ali na orla enxerga, infelizmente, dessa mesma forma. Né? Eles não podem vir... E, aliás, eles não podem. Dizem que a praia é o programa mais democrático que existe. Não é, não né? Não Daqui a pouco vai ter Porque você está, de alguma forma, impedindo o acesso de uma coisa que é uma maravilha. Então, aqui, ela está falando, estou lembrando aqui, hoje não tenho mais... Todos já morreram, os meus tios, eram 13, né? Meu pai foi o último. Estou lembrando aqui que ele contava que eles sentavam ali na frente do Coliseu, todos de calça curta. O meu pai, o meu avô, comprava bala para todo mundo para ver o quê? Neon, que estava chegando na cidade. Precisamos voltar à época do neon. Então, hoje já o neon é bobo, né? Mas podíamos fazer cinemas e outras coisas mais que, né? Perfeito. Aí o pessoal até contrata caminhão ou perua Kombi com telão na época de campanha, podia também ser isso, aí seria ótimo, seria democrático, seria bacana. Bom, teria milhões de coisas, né, para acontecer, né, e assim. E vai também muito do gosto, acho, de quem está na administração, entendeu? E acho que aí marca alguns períodos e tal, e aí a gente vê, puxa vida, que gostava mais de azulejos, então fez uma praça bonita, fez uns azulejos bonitos, arrumou aquele pedaço, ficou bonito, até eu elogiei, até. Por causa do Beto, fez uns azulejos bonitos, né? Ele era bom em praça, não né? Era? Ele fazia os bagulhos dele. Agora, depois veio os bondes. Você sabe que é bonito o Museu dos Bondes, não é? Eu acho isso fantástico. O Santos foi uma cidade de bonde, tem Museu do Bonde. E tinha que ter Museu do Bonde mesmo. Não só de circular, mas também de ver a história do bonde, essas coisas todas e tal. Eu nunca vi bonde com café dentro. Eu acho que quando você faz um negócio desse, você anula um monte de possibilidade das cafeterias que tem em volta. Entendeu? Eu acho isso bobo. Uma coisa é o bonde, já é turístico, o meio bonde. de transporte. Outra coisa, aí você para, vai na casa do cafezinho, vai ali, vai assim. Mas tem algum gênio que quer fazer um negócio desse tipo. Um almoço dentro de um bonde. Você está entendendo? Quando a cidade inteira, linda, maravilhosa, você pode parar em vários lugares. Uma vez eu estava fazendo uma peça no meio da rua e o bonde parou e aquele pessoal dentro do bonde levantou todo mundo para aplaudir. Então pode ser uma viagem assim, como é em Portugal. Foi uma plateia... Lógico, como em Portugal, você pega um bonde maravilhoso que vai embora de Lisboa todinho, você vai conhecendo as coisas, o diabo o bonde não precisa ter outro atrativo dentro. Ele já é o bonde, cara. É um atrativo. Você um bonde italiano, um inglês, não sei mais o que. Isso é maravilhoso. Você entendeu? Então acho assim, falta um pouquinho dessas coisas, sacar o lance, entendeu? Que não precisa você pintar a bolsa do café com Pisclight, porque ela já é a bolsa do café. Não precisa colocar neon na bolsa. Você não precisa pôr neon, você está entendendo? Então, acho que aí é que está. Quem são as pessoas que às vezes ficam ali que Você citou, a Débora citou as palafitas, o maior conjunto de palafitas da América Latina, infelizmente, na nossa cidade. E aí a gente percebe a falta de inteligência dos nossos governantes, porque quem fizer um trabalho ali de retirar aquelas pessoas daquele lugar, daquela situação, dar uma moradia digna para essas pessoas, vai entrar na história da cidade para sempre. Ou não. Mas eles mas é óbvio que vai... quem até investir nas próprias palafitas. Você sabe que a Brasília Teimosa, lá no Recife, menino, é um sucesso. Todo mundo quer conhecer a Brasília Teimosa. Entendeu? Porque tem história até, inclusive, por que recebeu esse nome. Então você tem restaurantes em cima nas palafitas. Você já imaginou um baita de um restaurante lá no meio da palafita? Mas com tratamento de água, de esgoto, pra você entendeu? Você dá dignidade. Então, o problema todo não é tirar, entendeu? O problema todo não é tirar.
entendeu? É exatamente entender o que é isso. Você tem a Itália com pessoas morando no meio do mar. Entendeu? Então, precisa entender o que é isso, para que eu quero levar isso. Eu estou exagerando, você está entendendo? Lógico que lá está sujo pra caramba, é evidente que tem um monte de coisa, mas estou exagerando. O fato não é tirar. Entendeu? Você queria urbanizar ali dentro... Entender isso na cidade, isso é um desenho da cidade. Las Boquitas, na Argentina, em Buenos Aires, que é feito com sobra de navio, e todo mundo que vai a Buenos Aires vai conhecer o bairro das Boquitas, ou não vai? A arquitetura tem uma linha que é em cima disso que você está falando, que é adaptar já o ambiente ao que já existe. E ali você fazer... O que eu brigo, Renato de Renzo, o que me deixa indignado é a falta de condição mínima de salubridade, de... Sim. A gente vira e mexe e vê os incêndios ali, por exemplo. Às vezes eu fico até pensando se não é proposital, mas tudo bem. Ó, veja bem, já vou pegar fogo no Anchieta, tu vai ver só. Poderia, por exemplo, se fazer ali, se reservar um espaço para se fazer uma construção em cima da maré, mas com toda a estrutura para brigar, por exemplo, com o restaurante. Tudo bem, lógico, então. Eu podia chegar de barco ali para ir no restaurante. Então, é isso que eu falo. Então, assim, vamos pensar a cidade é tudo isso. Entendeu? Eu vou te falar uma coisa que é muito legal. No passado, muito no passado, eu tinha mania de pegar meu carro e ir até a Zona Noroeste. Final de semana, passear. Entendeu? Poucas pessoas acreditavam. Eu falo assim, tu vai passear na Zona Noroeste, o que você tem lá? Não sei, eu vou encontrar alguma coisa. Então, um belo dia... Estava eu dirigindo meu carro, Cláudia estava junto, pode ver que é verdade. Nós escutamos um sertanejo assim tocando, falei, pô, que coisa louca, tem sertanejo aqui, mas sertanejo bom. Nós paramos o carro, era um barzinho, pagando ingresso e tudo mais. Eu frequentei esse barzinho acho que mais de 1 ano e meio. E levei todo mundo que eu conhecia para esse barzinho. E ali eu conheci a dupla Xodó e Chamego, da Bauru. Uma banda, gravaram até disco, rapaz. O local fervia. Num buraco lá na Zona Noroeste. E eu trouxe esse pessoal para cantar, inclusive, dentro do Anchieta. Show dos caras. E levei na rádio. Você está entendendo? Então eu não ia... Você descobre as coisas. E depois eu descobri que eles dois faziam sapato, bota sertaneja, que era de primeiríssima linha. Você entendeu? Eles viviam disso a semana inteira fazendo botas. E no final de semana cantava a dupla Xodó e Chamego, as grandes músicas que estavam na época, na moda e tal. Estava explodindo o sertanejo. Estava explodindo o sertanejo. A comida era de primeiríssima nesse bar. Uma comida das melhores. Entendeu? Então, isso é que deveria acontecer. De repente a gente ia andar e vai descobrindo, como em São Paulo, como é muito grande, a gente vai para a Moca, vai para as Perdizes, a gente vai para os lugares, vai descobrindo coisas, né? Eu lembro de criança ir no Parquinho do Castelo, lá na Zona Noroeste, que está completamente abandonado, sucateado. E aí eu queria saber da Débora, na tua opinião, qual seria a vocação da Zona Noroeste? Aquela área toda ali. O que você... Se Débora Camilo fosse eleita prefeita de Santos, qual seria o seu projeto para aquela região? Primeiro, acho que fazer algo que foi colocado aqui, você precisa saber das necessidades e conversar com a população e saber o que elas querem. Que, infelizmente, a gente tem mania de levar algo pronto, sem debater, e às vezes você vai levar um bom projeto e não era aquilo que as pessoas esperavam. E dizem, olha, isso vai ser bom para você. Isso vai ser bom para você, mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria, né? Você conhecer as necessidades. E você tem questões estruturais ali que você precisa primeiro mexer, né? A questão das enchentes, que a gente sabe que é algo que vem... Eu sofro com isso, porque eu moro no Sabuó, né? Desde sempre, né? Desde eu sofro sempre ali, eu não consigo muitas vezes chegar em casa, eu preciso ficar em algum local e esperar a maré baixar, a chuva passar para poder chegar em casa, ou eu não consigo sair de casa. Então, primeiro você mexer na estrutura e dali você verificar quais são as necessidades. Dá para a gente fazer um projeto como o Renato colocou, vamos urbanizar, vamos criar uma ligação entre a Orla e a Zona Noroeste, tirar esse estigma de terra sem lei, né? De um lugar que você vai passar por uma fronteira e você vai morrer, você vai ser assaltado. As pessoas saberem que aquilo ali faz parte da sua cidade,
o que tem de bom na Zona Noroeste também que a gente possa levar para o restante da cidade? Porque a gente também não pode achar que só o que é da orla é bom e vamos levar isso para lá. Nossa. Então, primeira coisa, acho que você sentar com a população e saber o que vocês querem aqui, o que é necessário. Vocês precisam de um novo parque? Vocês precisam de campos de futebol? Você precisa de melhor iluminação? Gente, são coisas às vezes simples. A gente pegar a questão do centro, só para a gente pontuar, o centro hoje a gente verifica o abandono dele. Durante a campanha a gente fez muita conversa com comerciantes que reclamaram muito do abandono, porque isso você acaba afastando. Se afasta os moradores, Centro de Santos. Se afasta os moradores e o restante da população. E falando do centro, você afasta o turista. O turista. Tudo, né? E se você leva pessoas para morar naquele local, você dá vida àquilo. Você vai melhorar. Seria uma praça maravilhosa, uma residência maravilhosa. Questões Sempre simples. fico pensando, não pode fazer um prédio no centro da cidade? Maravilhoso. Não, e as próprias habitações, Renato, se você... Você tem casarões abandonados ali por lugar conta da lindo pra especulação. Né? Você já esteve na Europa e os centros históricos são habitados. Lógico. Eles preservam a fachada, mas por dentro é tudo remodelado. Lógico, nós tivemos com certeza. aqui no governo Papa o Alegra Centro Habitação, que não decolou. Nossa, eu fiquei hospedado em Bruxelas em lugares assim, que você não subia com uma mala. A escadinha desse tamanho. Quando você abria a porta do quarto, você tomava um susto. Entendeu? Ele era todo o mais moderno possível, mas não estragava absolutamente nada da estrutura. E você estava naquelas praças, aquele negócio histórico, uma coisa fascinante. Entendeu? Agora, você não pensa não, porque vários projetos desse tipo, a gente chegou a encaminhar. Ficou parado, sei lá onde, entendeu? Agora estou levando a ideia do Shopping Chão. Shopping Chão. Todo mundo faz reforma e sobra um monte de coisa. Por que não pode vender cimento, não pode vender pedaços que estão faltando? Eu mesmo tive agora dificuldade de achar um pedaço de fórmica. Agora você pega aquele pedaço do Campos Melo, onde estava o treca-troca lá, e você pode ali ter um shopping chão, que as pessoas põem que não querem mais na sua casa ali, no final de semana as pessoas vão lá e compram, ou trocam, etc. Uma feira de troca. Uma feira de troca. É difícil as coisas passarem aqui, porque aí começa a vir um monte a turma do não aqui. De coisa assim, né? É uma coisa louca, né? Pois é, mas então é um pouco isso, e eu acho que na verdade... Se a gente não for, se não tentar, não jogar projeto e tal, vai ficar nessa mesmice, porque as pessoas não querem ser incomodadas, né? Mas eu tenho alguns filósofos, alguns textos lindos que falam que o mundo que a gente quer precisa a população acordar, mas nem todos. Deixa alguns dormindo, porque vão atrapalhar, então não acorde. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente começou falando, e eu acho que o programa hoje teve tudo a ver, apesar da gente começar falando das crianças e da violência, eu acho que tudo isso que a gente conversou aqui, se fosse executado de uma forma responsável, de uma forma positiva, muitas crianças que hoje estão na rua estariam encaminhadas, estariam hoje fazendo o que gostam. Mais do que isso, sem correr riscos. Feliz. Exatamente. Feliz. A escola precisa ser um lugar de felicidade. Seguras. Certo? Acabou. Segura. E não perdendo a infância, não perdendo essa época da vida. Segurança é fundamental. Fundamental. É a base de tudo. A escola tem que ser... Eu quero estar seguro. Exatamente. Você precisa estar seguro. Entendeu? Tanto que o nosso... Não estou falando de seguro de polícia. Sim. Seguro. Vida é segurança. A barriga da mãe. Está dentro da barriga da nossa mãe a segurança. Segurança. Segurar. É isso aí. Isso é saúde mental, isso é saúde física, isso é social, é segurança no que você está fazendo. Não pode você entrar hoje para trabalhar e aí daqui a meia hora você está desempregado. Você tem que ter segurança, no mínimo uma segurança de qualquer coisa. Você precisa sonhar. Para sonhar você tem que ter amanhã. E para sonhar tem que ter segurança. Sim, tem que ter segurança, senão fica difícil. Fica só sendo o quê? Insônia. E inseguro. E por isso está aumentando. Depressão, suicídio. E dá-lhe farmácia. Suicídio, programa. Vamos falar de suicídio, já tá na pauta. Uhum. Débora Camilo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Voltarás mais vezes aqui, com certeza. Por favor, é só chamar. E também falando da Zona Noroeste, que é uma região que eu acho que, já falei, temos muitas dívidas com a Zona Noroeste, temos que integrá-la à cidade de Santos. Renato Renzo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, mais uma vez. Muito obrigado. Muito querido você, seu programa. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. Se você não conhece a Zona Noroeste, vai até lá. É parte de Santos. Apesar de muita gente não querer que seja. TV Com fica por aqui, nós voltamos na próxima edição.